E aí, beleza? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, ele é o Felipe Valeta e este é o livro das tendências. Projeto novo que a gente está iniciando hoje no canal. É uma nova playlist que tem a função de fazer comentários sobre a cultura de massas, né? Para dizer dessa forma, né? Cultura de massas, que é o que as pessoas estão consumindo, tá? Então é uma espécie de sommelier cultural voltado para o sentido espiritual das coisas. Então esse é o nosso diferencial, né? Mas é o diferencial do canal como um todo, né? É aí que a gente faz alguma diferença na vida de vocês, né? Que vão assistir o canal, eu espero, né? Faça diferença justamente por primeiro lugar, um pensamento independente, como eu já falei várias vezes aqui, realmente independente de qualquer instituição. E sem compromissos também com modismos, né? Porque tem pessoas que não têm compromisso com instituição, mas quer ficar na moda. Então não quer falar... quer seguir uma certa modinha aí, porque tem medo, sei lá do que, né? De que não vai ser popular e tal. Como o nosso objetivo não é popularidade, e a gente trabalha muito nichado, eu não tenho que ter essa preocupação de agradar a maioria. Eu quero que a maioria se lasque, né? O meu problema é ser fiel à verdade que eu quero honrar, tal como eu a vejo, tal como eu a enxergo. E esse é o valor que eu vou entregar para vocês aí. Então, o livro das tendências, a gente vai trabalhar com filmes, com séries e com livros. Certo. Já existe uma pauta, essa pauta está no meu site, quem quiser vai lá e clica lá na pauta que está tudo lá, já o que está planejado, né? E o primeiro negócio que a gente vai fazer aqui vai ser um filme que é aquele The Flash, né? Isso. Por que The Flash? Porque é um filme que é popular, atualmente popular, porque eu sempre vou investigar o que está sendo assistido ou o que está sendo lido agora. Né? Então é sempre mudando, por isso que eu tenho que fazer, vou trabalhar toda semana nisso daí. Não dá pra fazer um livro por mês, um filme por mês, uma série por mês. Até daria, mas é capaz de eu perder o passo, entendeu? Eu tenho que ser mais ágil, graças a Deus eu tenho tempo pra trabalhar. Se eu sentir que o projeto compensa, aí é outro problema, né? Que é chegar num certo ponto no futuro e falar, beleza, vale a pena continuar fazendo. Esse é outro problema. Mas o tempo pra trabalhar, eu, graças a Deus, tenho. Então nós vamos fazer, hoje começa essa experiência, usando conceitos que a gente já aplicou ontem, na pergunta de ontem, sobre o que é EMD, né? Isso. E quem quiser saber vai lá e assiste, quem não assistiu ainda. Então nós vamos fazer isso, tá? A ideia nossa é de ser esse degustador aí cultural, é porque as coisas tudo tem um sentido espiritual. Exatamente. Certo? Essa é a nossa premissa. Tudo significa alguma coisa espiritualmente falando. Então como é que funciona a cultura? A cultura é como se fosse um mercado de ideias, de pensamentos, de sentimentos, que é uma produção psíquica. Quem produz um objeto que tem um valor psíquico, e quem consome também consome pelo valor psíquico. Então a psique humana, ela funciona como intermediário entre as coisas que têm sentido espiritual, digamos assim, as coisas do coração e as coisas da mente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um cara lá é deprimido. Deprimido, triste, coitado. Ele não sabe o que fazer com a vida dele. Tá completamente perdido lá e não quer saber de Deus também, tá fechado, né? Fechadão, tal, travadão. Beleza. Essa é a situação dele, tá? Esse caso hipotético. E ele gosta de música. Ele resolve produzir uma música que vai ser o quê? Adivinha? Triste, deprimente, blá, 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 blá. Então as crenças dele, vida espiritual, afetaram a vida psíquica dele. Aí ele produz um objeto psíquico lá, que é a música. Quando eu falo objeto psíquico, eu quero dizer que é um objeto que vai ser, em primeiro lugar, absorvido pela psique das outras pessoas. Certo. Eu não quero dizer que não tenha um valor espiritual, até porque esteticamente a beleza tem uma origem transcendental. Então, eu não estou falando do que é a coisa, porque tem vários níveis. Estou falando do que a pessoa fez. Né? O produto é um produto psíquico, que a pessoa vai produzir, colocar no mercado, por assim dizer, da cultura, e as outras pessoas vão absorver. Quem absorver essa música triste, deprimente, etc., adivinha o que vai acontecer com elas? Elas vão se sentir tristes, deprimidas. Porque é por isso que elas estão ouvindo essa música. Ninguém ouve música triste para ficar feliz. Né? Mas aí o que acontece? Assim como no ponto de origem, o cara primeiro tinha determinadas crenças que afetaram o relacionamento dele com Deus. E a partir daí ele teve uma experiência triste e deprimente da vida. E aí ele produziu a arte dele, que afetou psiquicamente as pessoas que gostam da arte dele.
O caminho de volta é o mesmo. A pessoa toma um contato com aquilo, porque agrada psiquicamente, a pessoa quer cultivar tristeza e depressão na mente dela, né? Mas isso vai pro coração. Porque a crença que está no coração do cara que produziu vai afetar a sua crença. Então, às vezes, você pode até começar não tão triste e deprimente assim, mas vai ficar mais. Tem até grupos que hoje gostam de falar que a nossa cultura está embebida numa cultura de morte, né? Mas aí eles vão para um sentido bem amplo disso. A cultura como um todo é complicado julgar pelas razões que a gente explicou aqui quando a gente falou do que mesmo? Que foi essa semana a pergunta do cara lá. Da questão de arte, você disse? A gente já falou aqui sobre arte, né? Que isso é complicado, porque tem muitas coisas sendo produzidas ao mesmo tempo, né? Em diferentes escalas de popularidade. Então tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo tem um sentido espiritual. O nosso objetivo aqui é experimentar as coisas, né? Fazer Não tem um vídeo do cara que experimenta sim, sorvete lá? Eu vou experimentar as coisas. Por vanilla. Vou experimentar e vou falar, opa, peraí, isso aqui como é que é? Bom ou ruim? Puxando pro nosso objetivo do canal, que é vida espiritual. Espero que você não acabe gorfando no final disso. Pode ser que eu vomite aqui ao vivo pra vocês. Bom, mas a ideia é o Deus seguinte... não fala, eu vou vomitar. Os mornos, quando fala, acho que é Filadélfia? Não, a Filadélfia não, é de Éfeso, né? O Felipe está citando o Apocalipse, em que Jesus manda mensagens, né, recados para as 7 igrejas. E aí tem algumas de maior destaque que a gente usa simbolicamente, é interessante usar, que é Éfeso, Laodiceia, que é essa que ele está falando, Laodiceia. E Filadélfia. Eu falei, né? Todas menos a 7. Então ele está citando a igreja de Laodiceia, que Jesus fala, eu vou vomitar vocês da minha boca porque vocês estão querendo me enganar, né? O frio não está querendo enganar Deus. O frio fala, não, eu já não acredito e acabou. Tipo Jonas e Nínive, entendeu? Eu não acredito na conversão das pessoas e acabou. Então tá frio, beleza. Isso é honesto. Não é bom, porque Jesus tem uma mensagem também. Você precisa esquentar de volta isso aí. Tá frio, você tem que esquentar, mas pelo menos você é honesto, não tá querendo me enganar. Agora, e o morno? O morno tá querendo me enganar porque ele finge que ele tá quente. Mas é hipocrisia. É a pior coisa que tem. A hipocrisia é pior do que a frieza, porque ela é uma falsidade, é uma mentira. A mentira é sempre a pior coisa, entendeu? A verdade, por pior que seja, sempre é melhor, porque com ela você pode lidar. Você tem a verdade para lidar. E engraçado que a gente pensa como uma gradação, né? Que o meio é melhor porque faz o meio termo. Não, é pior. Em muitas coisas o equilíbrio faz sentido. Mas nas coisas espirituais, não. As coisas espirituais, elas são radicais. E é por isso que muita gente não gosta. Muita gente acha isso incômodo, né? Que parece um extremismo, radicalismo e tal. Mas é porque as coisas desse nível espiritual, elas são assim mesmo. Ou é ou não é, como Jesus falou, sim, sim, não, não, o resto vem do capeta. Essas coisas são assim. Tá? E se você quiser fazer um meio termo, aí você sabe, é que nem aquela historinha do muro, né? Que tinha um cara lá em cima do muro, do lado tem um anjinho e do outro lado tem um diabo. E o anjinho falando assim, vem pra cá, vem pra cá. E o diabo tranquilo, assobiando, né? Fazendo as unhas, falando nada. E o anjinho, vem pra cá, vem pro meu lado. E o diabo do outro lado, tranquilo. E o cara, né, não sabia o que fazer, tava em cima do muro, né? E aí ele fala pro diabo assim, escuta, o anjinho tá chamando eu pra pular pro lado dele. O tempo todo, tá enchendo meu saco aqui. E você tá sossegado? Qual que é o seu problema, né? Por que você não faz a mesma coisa? E aí o diabo fala, é porque o muro é meu. Esse muro é meu, eu tô tranquilo, você já tá do meu lado. Se você tá em cima do muro, você já tá do lado do diabo. Nas coisas espirituais, as coisas são assim, entendeu? Não tem neutralidade. Não dá pra ter. Então, o que dá pra ter é o seguinte, o ser humano, como ele vive no tempo, ele tem a experiência moral do arrependimento, que é uma coisa maravilhosa. Você pode a qualquer momento se arrepender. A qualquer momento. Isso é fantástico, entendeu? Porque você pode falar assim, não, eu não estou preso a nenhuma decisão minha do passado. Até porque, por isso, o julgamento ao próximo também horrível, é errado isso. É horrível. Porque estar julgando, de repente, no seu coração hoje uma pessoa e naquele exato momento ela pode estar se arrependendo. Exatamente. O seu julgamento com relação a uma pessoa pode afetar a disposição dela de arrependimento. Quando você fala para uma pessoa, você é isso, você é aquilo, não façam isso. Você não sabe de nada. A pessoa é livre. É isso que ela é em primeiro lugar. Livre. Então amanhã ela pode fazer melhor do que fez hoje. Beleza, mas vamos na questão do vídeo. Que a gente já se estendeu muito, eu acho.
Então é assim, a gente vai experimentar as coisas culturalmente, tentar identificar qual é a nota espiritual, tá usando aquela regra que eu falei de ontem, de 0 a 10. Perfeito. Tá? Então por que é espiritual? Porque o meu problema é o seguinte, essas coisas estão aproximando ou afastando de Deus. É isso que eu estou procurando saber. Tá? Eu também coloquei algumas notas de entretenimento só para dizer se de repente tem um filme que é... Você tá rindo do quê? Não, que ele é engraçado às vezes, mas não tem valor nenhum. Isso. Exato. Então, por exemplo, tu pode ter um filme, uma série, um livro, qualquer coisa, que seja muito interessante por uma razão de entretenimento ou às vezes de informação. Por exemplo, se você ler um livro de engenharia sobre como construir pontes, eu acho que isso aí não vai levar a Deus, mas também não vai afastar. Mas é muito instrutivo. Ele vai te dar muitas informações sobre como construir uma ponte, por exemplo, um avião, sei lá o que você quer fazer. Então, o livro técnico, ele é informativo, ele tem valor informativo. Embora espiritualmente seja neutro, né? Embora eu acabei de falar que neutralidade total é meio difícil, né? Mas tudo bem. Deu para entender? Então, o projeto, a ideia qual que é nossa, tá? Então, eu vou primeiro dar uma nota que eu falei ontem, né? PIA, né? Paz e alegria. Eu assisto o filme do Flash. E aí, isso aí me trouxe paz e alegria? Ficou 5, nota 5? Bom, eu assisti, a minha memória é uma das melhores. Eu não diria que me trouxe paz e alegria. Ainda mais você vê no final, né, qual é o desdobramento. Bom, pessoal, óbvio que quem está assistindo... né, isso é importante dizer para todos... Vai ter spoilers aqui, tá? Isso é importante dizer para todos os vídeos dessa playlist nova, desse projeto novo, é importante dizer isso. Tudo aqui a gente vai falar sem restrição. Ou seja, pode ter spoiler. E vai ter spoiler. Vai ter de Mas cara. cada vídeo a gente avisa, só para... Porque de repente a pessoa não está acompanhando o nosso canal, né? Não sei. Pesquisa a gente fala, a gente sempre dá o aviso antes. Spoiler, então se você não assistir esse filme e você quer assistir, porque você acha que vai ser uma coisa... E tem problema com spoiler, então não vejo. Assiste primeiro e depois você volta aqui e vê eu construí na... inteligência artificial isso aqui. O pessoal vai ver isso aqui na thumbnail do vídeo e eu tenho um artigo. Isso aqui é um artigo meu que eu publiquei hoje no meu blog. Perfeito. Então o que eu vou fazer? Uma leitura breve e um comentário breve. Tá ótimo. O filme do Flash é o seguinte, pra começar que é filme de super-herói, né? Então esses filmes mais na moda, assim, populares, como é que é? Eles têm essas coisinhas, né? Que eles dão que é tipo junk food, né? Então é uma coisa, efeitos especiais, eles colocam um ator lá que é bonitinho, gostosinho, todo mundo quer ver ele pelado. Aí coloca uma música que é interessante, a fotografia, sei lá, entendeu? É pra atrair as pessoas pro entretenimento, mas geralmente não vai além de um certo ponto. Então, filme de super-herói em geral, eu não esperaria grandes coisas, espiritualmente falando. Mas vamos ver, né? Eu escrevi aqui assim, eu achei um filme chato, na verdade, né? Você achou? Falando de forma geral? Ele sai de lugar nenhum para chegar a lugar nenhum e também as questões dele de tempo e tal. Esses filmes de super-herói estão me deixando cada vez mais cansados. Eu tenho vontade de dormir na maioria das vezes. Esse aqui eu assisti inteiro. Esse aqui eu lembro que eu assisti inteiro. Não sei como eu consegui, aliás. Então o título do meu artigo é Mais um super-herói, entre aspas, que podia ser humilde, mas não foi. The Flash, por Andy Muschietti, que é o nome do diretor. E aí tem a thumbnail da inteligência artificial. E aí eu digo assim, para alguém que é muito rápido, o Flash infelizmente ainda foi muito lerdo para entender o sentido do que viveu em seu último filme. O único super-herói que faz sentido é aquele que disse de si mesmo, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então para um cristão só existe um super-herói que é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele revelou o Pai. Ele revelou o segredo do negócio todo. E aí você vê, Jesus Cristo não é um super-herói porque ele vai lá e faz a justiça, né? Ele vai lá e bate nos outros, prende os vilão. Não. E pelo contrário, né? Ele revela o Pai, ele está tão interessado em revelar o amor que ele se sacrifica por isso. Ele fala, tudo bem, vocês querem me fazer o mal, mas eu vou fazer a minha missão. E as duas coisas vão ficar reveladas. Que Deus é bom e que o diabo é ruim. E aí você tem uma clareza de escolha, né? Quem que você quer acreditar. Então, para mim, super-herói é Jesus Cristo. Para todo cristão deveria ser assim, tá? Mas lá vamos nós assistir gente vestida de palhaço fingindo que são capazes de salvar alguma coisa. Que não são. E aliás, fica até claro nesse filme. Esse filme, pelo menos, é um pouco honesto nesse sentido. Por que as pessoas ainda têm paciência para assistir filmes como este? Uma pergunta que eu faço que eu não sei a resposta. Esta é uma boa pergunta, mas não é o nosso assunto imediato. Deve ser mais fácil eu dizer qual foi o meu próprio motivo. Matar aquele que me mata, que é o tempo. E seria uma felicidade descobrir que o meu semelhante assistiu o filme mais ou menos pela mesma razão.
o que não deve estar muito longe da verdade. Então, se as pessoas tivessem coisa melhor para fazer, se já estivesse no paraíso, ninguém ia assistir filme do The Flash. Aliás, eu acho que não vai ter cinema no paraíso. Eu não quero dizer nada aí pros cinéfilos, mas eu tô achando que não vai. Que nem biblioteca, né? O cara que falou lá, como é que é? Tá até escrito na livraria, o slogan. Pra mim, o paraíso é uma espécie de livraria ainda. O cara nem falou biblioteca. Não, tá errado. Na loja que eu trabalho tá livraria, mas na citação, quando você achou, era biblioteca. Que também não faz sentido, né? Porque no paraíso monetizar, você vai ter que adquirir o livro, vai pagar. Não, livraria é uma coisa que faz menos sentido, porque é um comércio de livro. Livraria é um comércio de livro, né? Mas às vezes biblioteca não faz sentido, porque, bom, eu não vou me aprofundar. Só você pensar aí que não faz. Você quer saber? Manda pro livro das perguntas. Isso. Manda uma pergunta aí. Por que não faz sentido? Por que não faz sentido ter biblioteca no paraíso? Ou cinema? Não faz sentido nenhum. Não vai ter. A gente pode falar sobre isso. A não ser que você queira, mas você mesmo não vai querer. É por isso que não vai ter. Não é que vai ser proibido, vai ter um negócio lá proibido ter cinema e biblioteca. Não. É porque Deus vai falar, tá bom, você quer fazer, você faz quantas bibliotecas e quantos cinemas você quiser. Mas você vai ter coisa melhor pra fazer. Escadas e corredores. Então assim, cada um com as suas loucuras, com as suas manias. Ah não, mas eu quero que tenha cinema no meu paraíso. Tá bom, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o cinema, não vai durar uma sessão. Porque você vai saber de coisa melhor pra fazer, muito melhor. Então não se preocupe com isso, tá? The Flash é mediano. Foi bonzinho, hein? É mediano. Não inspira grandes coisas além do tradicional arroz com feijão do sentimentalismo em torno da família. Já que o personagem, que chama Barry Allen, que é o Flash, tem toda a sua vida definida por uma tragédia familiar que o fez perder a vida ordenada e feliz que ele achava que tinha. Atenção para essa palavra, que ele achava que tinha. E que o fez imaginar a perda também de uma suposta boa vida que ele teria, em tese, perdido para sempre. Então a história o que é? Esse é que define o personagem. O personagem é todinho definido por uma tragédia familiar, certo? Que lembra a questão do Batman e outras. Exato. Então, ele até se associa com o Batman lá, porque eles têm essa coisa em comum aí da tragédia familiar. Mas preste atenção, a crença de que a tragédia definiu e limitou a vida dele é dele. Você entendeu? Que nem o Batman, aliás. Ah, não, mas como que você vai dizer que uma tragédia não vai ter um impacto? Peraí. Lembra que eu falei ontem? Diferença de vida psíquica para vida espiritual. Impacto vai ter, é lógico. Né? O cara alguém matou a sua mãe e ainda botaram seu pai na cadeia falando que foi ele que matou ela. Você não vai falar, tranquilo, para mim tá suave. Não, isso vai ter um impacto na sua vida. Mas a sua reação espiritual é livre. Você pode ficar em paz com isso, porque se Deus te der paz, porque você vai querer, você vai pedir, você vai receber, você vai ter paz. Então existe um ponto espiritual aqui que, peraí, já não é mais uma reação simples, psíquica, natural. É uma escolha dele de definir o sentido da vida dele a partir dessa tragédia. Como muita gente faz, aliás. Certo? Eu tive problemas na minha vida, como todo mundo tem. Tragédia eu não diria, talvez alguns traumazinhos aqui ou ali. Mas tudo isso aí a gente faz o que a gente quiser com isso espiritualmente. A força espiritual, as pessoas se subestimam. É que tem gente que gosta de lamber ferida, né? Então, existem razões para você cultivar o seu próprio sofrimento quando você quer ter méritos na frente de Deus, na verdade. Você quer dizer, fazer papel de coitadinho com Deus. Você só tem um papel diante de Deus, que é alguém que precisa do amor dele. Alguém que precisa ser amado, só. Não adianta você falar para Deus, eu sou uma vítima, olha só o que aconteceu comigo. Não rola. Isso não funciona para Deus. Então vamos lá. Barry, que é o personagem principal, trabalha como um remediador. E o tema do filme é a valorização dessa busca com respeito a uma limitação final que o personagem deve descobrir a duras penas. Então ele tenta remediar, tenta salvar a situação e não consegue. Porque ele tem sempre um limite que ele não consegue transpor. E é isso que ele vai ter que aprender a duras penas aqui. Já que consegue viajar no tempo, poderíamos imaginar que o herói esbarraria em algum paradoxo típico desse tipo de narrativa, de viagem do tempo, mas ele encontra algo mais sólido e simples, que é a limitação ordenada por um destino de origem desconhecida. É interessante isso nesse filme. Eles não fizeram a opção de dizer que ele não poderia alterar o passado por um paradoxo. É mais ou menos, mas eles falam, na verdade, se você pensar bem o que o filme diz, é que existe um destino. Existem coisas que estão destinadas e que não podem ser alteradas.
Isso é interessante, porque espiritualmente é mais elevado do que o paradoxo do espaço-tempo contínuo, né? Que é um paradoxo científico, né? Científico, cientificista, enfim. Só físico, né? Aqui tem já uma coisa espiritual. Você percebe isso nesse filme? Ou não? Você lembra do que eu tô falando? Claro. Que o Batman explica pra ele lá, né? Eu não sei por que o Batman entende isso, mas enfim, parece que ele entende. E aí... Ele explica pra ele, tem uns negócios aí, tem uns nós aí no tempo que não dá pra desfazer. Por quê? Aí é um mistério. Isso é que é interessante. Porque nos outros filmes de viagem no tempo, tem uma explicação científica. Ah, não pode porque não sei o que, vai dar errado, vai dar paradoxo, blá blá blá. É que nem dos Vingadores, né? A maioria de viagem no tempo na ficção científica funciona assim. Tem um paradoxo e não pode ir porque acabou, né? É uma questão científica. Aqui já tem uma coisa misteriosa. É assim que o Batman apresenta e é assim que é sustentado até o fim. Algumas coisas não podem ser alteradas porque aquilo tinha que acontecer. Isso. A ideia de destino remete a um mistério que é providencial. Você pode encontrar Deus por trás se você quiser, mas aqui eles não chegam a esse ponto, né? Há coisas que Barry não pode mudar, por mais que tente de novo e de novo no pleno uso dos seus poderes. A tentativa de forçar um resultado pessoalmente favorável leva o sujeito a reconhecer a sua própria transformação num vilão ou monstro. O que poderia ser melhor explorado pela desmoralização do juízo arbitrário desde um ponto de vista não limitado. Mas o filme não poderia chegar lá sendo uma historinha de super-herói. Ou seja, o filme dá sinais dessas coisas, entendeu? Tem um destino. Então quer dizer que tem a providência, tem Deus mandando? Não, nós não falamos isso. Mas pode ter um destino e se você quiser deduzir, você chega lá. Da mesma forma, ele pode se transformar num vilão. Por quê? Porque ele não é Deus. Essa deveria ser a mensagem espiritual. A humildade até o fim. Porque ele não é herói de verdade. Ninguém pode ser isso. Deus só tem um. Bom só tem um, que é Deus. Como Jesus fala, que alguém pergunta pra ele, o que é o bem, o que é bem? E Jesus fala, o bem, o bom é um só. E ele aqui não chega a esse ponto. Mas ele se reconhece como vilão. E aí ele entende que ele tem que se limitar. Não é uma solução perfeita espiritual, mas não tá tão ruim, não. Não dá pra dizer que tá tão ruim. No fim, Barry aceita a limitação e trabalha ao redor dela para remediar os fatos que conseguir dentro da sua competência, mas não percebe que ainda age naquele mesmo espírito de arbítrio, da vontade dele. E, portanto, ignora qualquer design superior que tenha imposto aquelas limitações. Então ele vê que tem alguma força limitando, a sua mãe tem que morrer. Não tem jeito, sua mãe vai morrer. Beleza. Na verdade não é isso, né? Ele decide fazer isso neste caso e aceita até, mas a primeira experiência dele é com relação ao mundo paralelo que ele foi para lá do Batman, que o Batman vai morrer, e quem mais vai morrer também? Vai acontecer uns negócios lá. Eu não lembro direito porque essas coisas não me interessam, essas coisas de super-herói. Eu não sei se é também a Supergirl vai morrer, o Batman. Eu sei que vai acontecer umas coisas lá que ele tenta mudar e não consegue. Ele é obrigado a aceitar. Mas aí o que ele faz? Ele aceita que ali tem um destino que ele não pode mexer, mas antes disso ele ainda quer usar o poder dele para fazer o que ele acha que é melhor. Então, por isso que eu escrevi no título do meu artigo, né? O super-herói que podia ser humilde, mas não foi. Ele teve a chance, mas não pegou a mensagem espiritual completa. Por quê? Porque ele não poderia mais ser um super-herói, né? Você entende? Quando você é perfeitamente humilde, você não pode mais ser super-herói de porra nenhuma. Você precisa ser amado por Deus, você não vai salvar porra nenhuma mais. Entendeu? Deu pra entender? Blá, 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 blá. Nesse sentido, o inalterável é espiritualmente semelhante a qualquer outro paradoxo de filme de ficção científica. Uma lei sem um legislador. Entende? Vou até ler de novo que essa frase aqui talvez seja a mais importante desse filme, do meu artigo sobre esse filme. Nesse sentido, o inalterável é espiritualmente semelhante a qualquer outro paradoxo temporal de filme de ficção científica, uma lei sem um legislador. Ou seja, ele reconhece que tem um limite que ele não pode passar, mas ele não se pergunta como que aquele limite foi para lá. Qual é a origem? Isso, ele não faz a pergunta mais importante. Peraí, por que tem esse limite? Se tem esse destino que eu não posso alterar, então quer dizer que tem uma ordem por trás, como os paradoxos temporais. Por que eu não posso alterar o passado? Porque existe um poder que impede isso. Isso é uma inteligência. E aí? Então o problema de Deus nos filmes da Hollywood, cultura de massa, é o seguinte. Às vezes até são reconhecidas realidades espirituais, mas não tem uma origem. É a lei sem legislador. Que é o problema, aliás, do cientificismo em geral. Eles começam a achar leis da natureza. Leis, regras, ordem. Mas ninguém criou isso daí. Então tem uma lei, mas não tem alguém que fez a lei. Lei sem o legislador. Esse é o maior paradoxo, né, na verdade. Não podemos recusar o desejo de justiça da parte de Barry. Que ele quer salvar o pai dele lá. E isso até ele consegue no fim, certo? Isso.
Mas também não podemos ultrapassar a nossa própria noção definitiva de ignorância. Então, você não pode dizer que o pai dele foi preso injustamente. Então não seria bom ele trabalhar na justiça de tentar salvar o pai dele? Faz sentido. Mas faz mais sentido ele assumir a completa ignorância com relação ao que é o bem e o que é o mal. Que de repente até o pai dele estando preso é bom isso pro próprio pai dele. Exato. Isso que assim, é uma coisa estranha a ser dita, mas que a gente pode contemplar isso. Você consegue identificar que assim, a gente tem a presunção de dizer, não, uma pessoa que está presa é ruim para ela. Mas quem disse isso? Você está no espaço-tempo, você não sabe o que é aquilo diante da eternidade? Então, o Barry Allen, que é o Flash, ele não é Deus. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já dei para outras pessoas que eu acho que funciona bem. Imagina que você perdesse uma perna, daí você praguejasse e fala assim, puta que pariu, eu perdi uma perna e agora tô fudido, tô ferrado, barará, barará. Ok, mas e se por você ter perdido aquela perna, você não fez outras coisas terríveis? Tipo, de repente você ia matar alguém e aquilo lá te incapacitou disso. Então, assim, mal menor, mal maior. Mas nem isso tá certo. Até isso espiritualmente já é errado, porque a obra de Deus é perfeita. A melhor coisa que o ser humano pode fazer é ser humilde. E às vezes é difícil. Porque você tem que aceitar que você não presta. E isso é difícil, eu sei, é desmoralizante, né? Não estou dizendo que é fácil, mas o Barry Allen aqui, o Flash, não é Deus. Quando ele quer fazer a justiça, entre aspas, de salvar o pai dele da prisão, faz sentido. Você vê a narrativa, parece que o pai dele é inocente mesmo, então faz sentido ele querer ajudar a libertar o pai dele. Tudo bem. Dentro desse nível de narrativa funciona. Só que se você vai para um nível acima, você já não sabe mais o que é bem e o que é mal. Porque Deus sabe e você não. O Barry Allen, ele não é Deus. O Flash, ele só quer libertar o pai dele porque ele está emocionalmente, existencialmente preso ao sentido da vida familiar que, como eu falei, é uma tragédia que ele escolheu que definiria o destino espiritual dele. Entendeu? Essa é a razão da ação dele. Não é que ele tenha a capacidade de fazer a justiça, nenhum ser humano tem. O filme acertaria, do ponto de vista espiritual, reconhecendo por trás da fraca, mas presente, noção de destino, uma maior deliberação divina na forma da providência. Então isso é a primeira coisa que faltou para o filme. Dizer que não, é Deus que mandou isso aí. Mas isso diminuiria a importância dos super-heróis. E aí como é que você pode ter um filme da DC Comics lá, super-heróis, dizendo que super-herói não importa, porque só o único super-herói é Deus. Acabou, super-heróis. Eles tiram no pé, né? Então, isso diminuiria a importância dos super-heróis, o que seria obviamente contraditório. Para não dizer impopular com a proliferação da apostasia, talvez principalmente da parte do tipo de público que este produto cultural atinge. Então você acha que os fãs que gostam de filmes de super-herói vão gostar se esses caras fizessem isso, chegassem e falassem, não, bom mesmo é Deus e esses super-heróis todos não prestam? Não iam, porque eles adoram esses ídolos. Né? Adoram o super-herói, o super-homem, o Batman, o Flash, o Homem-Aranha, e sei lá, quem você quiser. E essas franquias estão bem gordas ultimamente. Então, todo mundo ganha dinheiro e os fãs gostam desses ídolos. Imagine se esse pessoal nunca faria isso. Eu vou deixar de ganhar dinheiro dizendo que só Deus é o herói. E eu vou ainda desmoralizar os heróis que as pessoas gostam de idolatrar? Não funciona para ninguém, né? O Flash poderia ser humilde, mas continua no seu papelzinho mequetrefe de mero remediador. Então é isso. É que nem... Você pega assim, pega as profissões mais heróicas que você pode imaginar. Um bombeiro, por exemplo. Todo mundo gosta de bombeiro. Ninguém fala que bombeiro não é um herói, uma pessoa que tem uma profissão muito nobre. Tá bom. O que o bombeiro faz? Ele impede uma casa de pegar fogo, uma casa que vai ser destruída no fim de um jeito ou de outro. Ele impede uma pessoa de morrer queimada, uma pessoa que vai morrer de qualquer jeito. Então presta atenção, não estou falando que não tem que ter bombeiro. Mas ele não salva. Exato. No final ele não é um salvador. Exato. Existe um trabalho intermediário porque a gente está aqui. Né? É que nem eu dizer aqui, você acha que eu consigo transmitir para você a comunhão com o Espírito Santo? Eu não posso fazer isso. Eu posso dar um testemunho. E eu preferia não estar aqui, eu preferia estar no paraíso, mas nós já estamos aqui. Então eu tenho que fazer meu serviço, assim como o bombeiro tem que fazer o serviço dele, assim como o médico também. O que é o médico? O médico é uma pessoa que está constantemente empenhado na cura de corpos que vão morrer. Que vão na cura e manutenção. Na cura e manutenção de corpos que vão morrer. E você sabe disso. Então eu não estou dizendo que não tem que fazer o serviço de médico, de bombeiro, ou de professor, seja o que for. Tudo bem, faça, mas entenda a limitação de que isso é. Que isso é só É só como eu falei aqui, você é um mero remediador. Certo? Um consolador, por exemplo. Né? Mas não altera a realidade da natureza. Então eu falei papelzinho mequetrefe de mero remediador,
Eu não estou dizendo que as ações heróicas do personagem não sejam heróicas. O que eu estou dizendo é só o que é, entendeu? Não é mais do que isso, porque os super-heróis são idolatrados para além disso. Né? Como salvadores. Né? Assim como as profissões também podem ser. Esse cara é um gênio. Esse artista é um gênio. Esse médico é um herói. Esse professor é um... Não. Menos. Baixa o facho aí. Você ia falar alguma coisa? Não, que eu me lembrou daquela cena lá quando teve a questão de lockdown, barará. E daí teve um cara no mercado, acho que a gente já falou nesse canal aqui, mas essa cena é muito engraçada. O cara que subiu no caixote. Ele subiu no banquinho lá no mercado, num caixote, não sei, e começou a gritar assim pra todo mundo. Vamos todo mundo morrer, né? No começo do lockdown, tudo aquela questão. O cara ficou pilhadão e falou, vamos todos morrer. Ele não tá falando nenhuma notícia. É verdade. Então a gente vai morrer mesmo. Isso deveria te tranquilizar, não te deixar em pânico. A parte psicológica por trás do que ele falou, eu imagino, é porque assim, tava todo mundo limpando os estoques do mercado e provavelmente ele não conseguiria fazer a mesma coisa. E eu acho que ele tava querendo dizer assim, vamos coletivizar, né? Vamos pensar no próximo, porque vai todo mundo morrer. Mas é engraçado, porque na verdade ele estava pensando nele também, eu acho, né? Tudo isso eu estou deduzindo. Não, ele pode ter sido super altruísta. Isso que a gente precisa entender aqui. O problema do altruísmo humano não é que ele não seja real, é que ele não é suficiente. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que o altruísmo não seja bom. Ele é bom, só que não resolve. Os problemas definitivos não resolvem. São soluções paliativas. São paliativos. É uma função de remediador, como eu falei aqui. O Flash poderia ser humilde, mas continua no seu papelzinho mequetrefe de mero remediador. O que eu quero dizer mequetrefe? Eu quero dizer que ninguém pode disputar o heroísmo divino, a salvação divina, entendeu? Então, ao invés de a gente se empolgar com nós mesmos e com esses super-heróis, nós temos que nos empolgar com Deus. Isso é vida espiritual. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é viver na presença de Deus. E essa é a nossa prioridade aqui. Então não adianta você colocar pessoas ao lado de Deus. Não, Deus é bom, mas esse cara também, olha só, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Um médico aplica uma cura em você, tem uma doença. Você vai lá e o médico te cura. Uma coisa fantástica. Você tem que dar graças a Deus por esse médico. Esse médico não brotou do chão que nem um pé de batata, uma alface, um repolho. Deus deu um monte de coisa para aquele médico, para ele conseguir operar a cura para você. Deus é o principal causador do bem. Não vamos fazer essa confusão, senão vai dar muito problema. O Flash poderia ser um mídia, mas continua no seu pauzinho mequetrefe de mero remediador. Com toda a sua velocidade, parece não ter sido rápido o suficiente para chegar nas conclusões que lhe trariam a verdadeira paz e alegria. Que seria entregar para Deus e falar, ele poderia até ajudar o pai dele lá, eu vou te ajudar aí, porque é uma injustiça, vamos tentar te salvar e tal. Ou poderia continuar querendo salvar as pessoas. Mas ele carrega um peso, o personagem, que é uma coisa espiritualmente mal resolvida. Porque aconteceu essa tragédia da mãe dele morrer e tal, e ele fica amargurando isso daí, entendeu? Amargurando e definindo a vida dele pela tragédia. Ao invés de se perguntar o que Deus quer de mim com isso aí. Né? Porque a tragédia foi permitida por Deus ou não foi? Então tem um mistério nisso aí. Vamos lá, para fechar. Notas de 0 a 10. Essa é a parte mais divertida. Notas de 0 a 10. Agora é a hora do... Então eu fiz o... e cheguei na nota 3. Nossa. Tá? Aí eu tenho 3 partes para chegar nessa nota final. Primeira parte. O PIA lá do EMD. Né? Paz e alegria da eudaimomonadodinâmica, que eu expliquei ontem. Então por que a nota 3 aqui? Eu cheguei na hipótese, né? Nota 3, sugestão demoníaca. Eu explico isso no vídeo de ontem, quem tiver dúvida. Monodofilia maior, gratidão e soberba, nota 3. Então aqui é de 0 a 10. Por que eu coloquei nota 3? Ele não é grato a Deus pela vida dele. Não. O personagem. Não. E o filme não inspira gratidão na gente. Acho que no máximo seria gratidão pelo pai e pela mãe, né? Eu coloquei, é ruim. Que é humanista. É ruim. O sabor aqui tá ruim. Não tá aprovado pela nossa degustação espiritual. Então eu coloquei nota 3. Aí vem a outra monodofilia maior, obediência e rebelião. Aí eu coloquei 2. Tá bem ruim. Bem ruim por quê? Porque ele não aceita a morte da mãe dele. Foi Deus que permitiu aquilo. Ele não sabe, por exemplo, se a mãe dele sobrevivendo ia ter uma vida 500 vezes pior, que ia ser uma tortura pra todo mundo, inclusive pra ela, coitada. Isso porque ele ignora o que é a morte, né? Porque aí se a morte pra ela for exatamente, boa... ela se livrou deles, por exemplo, do marido e do filho. Olha que graças a Deus que ela poderia dar por isso, Então, assim, é muito ruim isso aqui. Aqui é nota 2. Poderia até ter dado 1, mas eu fui bonzinha. Coloquei nota 2. Ele está em rebelião contra a autoridade divina. Aí você pode falar, não, mas ele não fala nada de Deus, mas não importa, as ações revelam as suas crenças.
E as crenças para de se prender com as aparências das coisas. A pessoa pode não abrir um pio sobre Deus a vida inteira. Ela vive diante de Deus a vida inteira, do mesmo jeito. E aí o que é espiritual, você tira pelas ações da pessoa. 2, nota 2 para obediência. Rebelião, na verdade. Aí eu coloquei monadofilia menor, perdão, julgamento, eu coloquei 5. Porque eu acho que ele nem julga ninguém, nem também precisa exercer o perdão, não é tentado a exercer o perdão. Porque a injustiça contra o pai dele, não tem, por exemplo, um promotor de justiça que foi lá e perseguiu o pai dele, entendeu? Pra ele falar, não, vou me vingar desse filho da puta. Não tem isso daí. Não tem nenhuma figura de vingança aqui. Pelo menos o personagem principal. Que você poderia pensar no Batman, mas não é a história não, tem do uma Batman. ceninha, eu acho que é aquela parte que ele fala que eles estão cada um fazendo as suas atividades Temos que fechar o vídeo. Tá, vai, vamos. Então, assim, monadofilia menor, próximo ponto. Libertação, sadismo. Eu também não acho que ele seja sádico com ninguém. Por querer o sofrimento de ninguém, ou nem por ser indiferente ao sofrimento dos outros. Nota 5. Também não é, eu vou libertar os outros de mim mesmo. Também não tem essa preocupação. Então eu coloquei uma nota intermediária. E monadofilia primeira, liberdade e masoquismo, eu coloquei 5. Aqui talvez eu poderia ter colocado 4. Mas eu coloquei 5 também porque ele não... O problema dele é com o que aconteceu com os pais. Né? E não é que ele acha que ele tem que sofrer necessariamente. Não senti muito isso nesse filme. E aí o que acontece? Lembra que eu falei ontem? Você tira uma média e tenta chegar na nota. Se você fizer a média desses 5 itens, não chega nos 3 pontos. Aí eu tive que fazer a diferença para baixo, no caso, né? Porque a nota 3. Eu coloquei a diferença nos ataques Avari e Morikendi. Ou seja, tem alguma coisa, alguns espíritos aqui afetando ele. Ou o testemunho de outros seres humanos afetando ele, ou um ataque do mal mesmo. Tá? Entendeu? Para entender a lógica da coisa, só ver o vídeo de ontem que dá para entender. Então a nota final 3, beleza. Aí vamos lá, valor espiritual. Aqui é um segundo nível de tratamento para ficar bem, né, depurado. Primeiro, o valor espiritual. Aqui é baseado no capítulo 12 desse livro aqui, quando eu falo dos dons espirituais. Tá? Então são 7 notas. Primeiro, humildade ou presunção. Ele tem a presunção do heroísmo. Então dei nota 3. Aqui também é de 0 a 10. Tá? Tudo aqui é de 0 a 10. Dei nota 3, porque ele tem a presunção do heroísmo, que ele vai salvar alguém. Ou o mundo, né? Ele, em primeiro lugar, se você acha que você vai ser o herói, você tem que entender que não, você precisa ser salvo em primeiro lugar. Então, cuidado. Coloquei 3 e não gostei. Não gosto de super-herói por causa dessa presunção aí. Embora em alguns casos, lembra que eu falei ontem da circunstância, dever de Estado? Dever de Estado é uma situação em que você pode ser heróico porque Deus quer de você, porque a circunstância pediu. Aqui você pode até dizer que pelos superpoderes dele talvez justifique. Mas ele vai além disso, né? Porque ele quer ficar alterando o passado. Ele quer ficar alterando o que já foi feito. Então tá errado isso aí. Aí vem um pior, hein? Presença ou idolatria. Coloquei nota 2. Por quê? Porque ele idolatra a vida familiar. Ele é um idólatra da família. Desculpa. Se parece feio falar. Mas é o que eu senti no filme. Cadê Deus? Deus não tem, é papai e mamãe. Papai e mamãe são os deuses da vida do Barry Allen. Ele definiu toda a vida dele por esses deusezinhos aí que não são deuses, né? E o tanto Batman também tem uma relação de paternalidade também, né? Eu não sei se que cada filme é um filme, cada livro é um livro, cada série é uma série, né? Nisso aqui eu achei bem ruim isso aqui. Bem ruim, tá? Idolatria da família. Lembra que a gente fez uma resposta aqui dessa pergunta? Por que Jesus mandou odiar pai, mãe e tudo Irmão, mais? filho. Porque se isso te afasta de Deus, é idolatria, você tem que ir contra. Não é ser contra as pessoas, é contra a coisa ruim dentro de você. É a idolatria, o espírito ruim. Então, pra mim, ele é um idólatra da família. Não adianta, essa é a impressão que eu tive. Paixão, terror, que é o próximo... Louvor ou sedução. Aqui eu coloquei nota 5. Ele não louva a Deus pelas coisas boas, não tem nenhum sinal disso, mas também parece não cair na sedução, que é o pacto com a morte. Então, eu coloquei nota 5. Próximo item, paixão ou terror. Aí eu coloquei nota 3, tá ruim também. Por quê? Por causa da ameaça da injustiça terminal. Ou seja, o que é o espírito de terror? É um espírito que afeta o coração dele dizendo assim, olha, se você não alterar as coisas que estão erradas, tudo vai acabar mal. Porque tem uma injustiça. O Batman morreu, não era pra ter morrido. É um herói que não deveria ter morrido. A sua mãe não deveria ter morrido. O seu pai não deveria ter sido preso. Então ele tem medo de que essa injustiça vai ser terminal. E nenhuma injustiça jamais vai ser terminal. Isso não existe. Então essa ameaça da injustiça terminal é um ataque espiritual
do espírito do terror, ou pacto com o inferno, como eu explico aqui nesse livro. E ele se deixa cair nisso daqui, então nota 3 para ele. Aí vem soberania e gnosticismo, nota 5, tudo bem, não vi nenhum problema. Vigilância ou ingenuidade, aí eu dei nota 4, um pouquinho negativo. Por quê? Expectativa de felicidade mundana, né? Ele está insistindo muito para ser feliz nesse mundo. As coisas têm que dar certo aqui e agora. Né? Então tá errado isso daí, né? Ele não tem vigilância suficiente, ele é ingênuo com relação à vida, ele acha que essa vida aqui tem que dar certo, tem que funcionar. Mas não é tão grave, eu coloquei nota 4. E aí a última, que é discernimento ou psiquismo, dei nota 3, ruim também. Por quê? Crença na tragédia como causa. Ou seja, ele acha que a vida espiritual dele não está sendo influenciada pelos ataques dos espíritos, como eu falei antes aqui, o espírito do terror. Ele acha que não. Aconteceu uma tragédia na minha família, na vida familiar, minha mãe morreu, meu pai foi preso, e, portanto, eu tenho que ser uma pessoa que vai ser determinada por essas causas psíquicas. Isso é psiquismo. Ele não tem o discernimento espiritual de ver que ele está sendo atacado. Ele não pode afetar o relacionamento dele com Deus por uma tragédia. Ele fala, não, uma coisa é a tragédia que aconteceu, outra coisa é o meu relacionamento com Deus. Tem a ver, mas na vida espiritual eu sou livre, eu não posso dizer que eu fui obrigado a ter determinada crença pela tragédia que aconteceu. E ele faz isso, ele se define espiritualmente pela tragédia. Então eu dei nota 3. Nota espiritual, média final da nota espiritual, 3.6. E aí, para finalizar, notas culturais, que são as mais simplesinhas, que é aquilo que eu disse, né? Só para dizer se o filme de repente presta para alguma coisa além das finalidades espirituais. Inspiração, moral, estética e etc. Eu coloquei 4. Poderia até ter colocado 3, mas coloquei 4, que não é um filme tão ruim assim. Mas é ruinzinho, né? 4 é abaixo de 5, né? A média seria 5. Então não me inspirou. Até talvez tenha me inspirado desinspirado. Negativamente. Nota 4. Informação. Coloquei nota 5 porque nem desinforma, ou dá informações erradas, fake news, e nem me dá uma informação que eu não sabia. Por exemplo, os nerds vão falar, não, mas dá pra você calcular a velocidade do flash. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso não é uma coisa que não presta pra nada. Tudo bem, o cara quer montar um podcast, ficar 1 hora discutindo com a velocidade do flash, o problema é dele. Mas pra mim não deu informação, que eu não quero saber. Eu não quero saber dessas coisas. Ah, porque a roupa do flash tem um não sei o que lá, que ele consegue andar em altas velocidades e não pegar fogo. E... o que eu faço com isso aí? E, finalmente, diversão. Eu coloquei nota 4. Que pra filme de super-herói não tá ruim, não, porque eu acho que a média dos super-heróis é 3, em geral. Mas aqui eu coloquei 4, eu não dormi, né? Então vou colocar assim, o filme que eu não durma tá acima de 3. Tá bom? Então a nota cultural, que é o valor cultural meramente, né? Inspiração, informação, diversão, 4.3. Aí eu tirei a média finalzona de tudo, somando as 3 notas, EMD, espiritual e cultural, e cheguei numa média 3.6. Essa é a nota do filme, 3.6. No IMDb, que é o Internet Movie Database, que é o principal lugar onde as pessoas avaliam os filmes, né? Esse filme tem nota 6.8. O que já é uma nota ruim para filme. Filme é bom geralmente a partir de 7, 8 principalmente. Ele já está com 6.8 no IMDb, a minha é 3.6. Mas muita coisa vai ser assim, por quê? Porque você sabe, né? É difícil, cultura de massa é assim mesmo. Essa foi a primeira gravação, então, do livro das tendências. Agradeço por quem tenha assistido. Eu não vou pedir para vocês sugerirem tendências, porque assim, se você não quiser, não é necessário, porque eu vou sempre buscar os mais assistidos, os mais lidos, eu vou trabalhar com isso. Mas se quiser sugerir, pode, né? Que nem o nosso amigo sugeriu, o meu xará lá sugeriu o robô, né? Eu Robô. Hoje é dia 28, né? Matamos o The Flash. E amanhã, se Deus quiser, vai ter o livro das alegações, onde eu vou falar da infalibilidade, o tema da infalibilidade, tá bom? Muito obrigado a todos, temos que sair correndo. Tchau, até amanhã. Falou, pessoal. Tchau.